Olá pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui retornamos para falar sobre o Evangelho, a Palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida, a verdade de Deus para nós homens e mulheres. Bem, e hoje nós vamos abordar o tema sobre o livro de Ezequiel, a respeito do Vale dos Ossos Secos, que está lá no verso 37, no capítulo, 37, a pedido da dona Laide, da minha esposa Daisy, né? Acredito que outras pessoas também têm indagações a esse respeito e nós vamos falar. Afinal de contas, era uma profecia ou algo que havia acontecido, né? Essa visão do Vale dos Ossos Secos eu já posso adiantar para vocês que era uma profecia. Nós vamos adentrar no texto para termos uma melhor compreensão a respeito, tá certo? Vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses ossos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos entender. O profeta Jeremias, ele começa já aqui afirmando o seguinte: veio a visão do Senhor e me levou em espírito. Então você veja que ele já foi transportado por Deus de forma milagrosa em espírito. Esses ossos secos representam toda a nação da terra. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque nós que conhecemos hoje o Evangelho, nós que aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estávamos secos e mortos ao mesmo tempo. E foi necessário que Deus, em primeiro lugar, nos formasse novamente
como novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, nos trouxesse de novo à vida, como homens que somos, ainda aqui neste mundo. E a partir de então, Deus nos tirou da sepultura deste mundo, nos tirou da morte. Ele nos vivificou e nos trouxe vida, para que através dessa nova vida que nós vivemos, nós viéssemos a servir ao nosso Senhor e Salvador. Viéssemos ser um povo separado. Por isso que também aqui, ele diz assim, ó, profetiza aos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui está representado, como eu já falei outras vezes, como a Bíblia usa muita simbologia, aqui está representado os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Virão povos, serão ressuscitados, serão renovados, serão vivificados, povos de todos os cantos da terra. É o que tem acontecido com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E está sendo pregado em todos os cantos da terra, até a volta do Senhor. Então, quando fala aqui sopra o Espírito, fala o Espírito, profetiza o Espírito dos 4 cantos da terra. Percebe-se que aqui a palavra Espírito está em letra minúscula, simbolizando o Espírito dos homens, não o Espírito Santo. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Somos nós, são o povo de Israel, o remanescente de Israel, junto com todos os gentios, que então viessem se converter e sendo inseridos por Deus na pessoa de Cristo, juntamente com a nação de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, porque era assim que nós estávamos, cortados da presença de Deus. Estávamos afastados como inimigos de Deus. E Jesus veio, e nos reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Né? A letra que estava contra nós, a dívida que estava contra nós, e nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, Cristo veio e nos ressuscitou e nos trouxe amizade com Deus novamente. Aí ele diz, portanto, profetiza e diz, lá no 12, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você quer ver a confirmação disso? Nós podemos ver lá no livro de Efésios, quando Deus diz assim, ó, vamos lá. Paulo falando para a igreja, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então veja aqui a confirmação dessa profecia que estava sendo dado a Ezequiel, de Deus ressuscitar essa nação numerosa. Aquele povo que estava ali no vale, aqueles ossos no vale dos ossos secos, representa a grande numeração, o grande número de salvos que adentrarão o reino dos céus pela graça de Deus, pela misericórdia, porque foram ressuscitados na pessoa de Cristo. Amém? De todos os cantos da terra. Tá? Então, a visão do vale dos ossos secos é uma profecia que haveria de se cumprir e tem se cumprido a cada dia que o Evangelho é anunciado. Amém, pessoal? Fiquem todos na paz e até a próxima vídeo.